a comunidade não tinha experiência de profissionais de psicologia estagiando, alunos de psicologia estagiando nas instituições, nos estabelecimentos, indústrias ou empresas. A ausência de pesquisas, casos brasileiros era muito evidente. Eu entrei em muitas casas em Ceilândia já anos depois da sua criação, onde as pessoas não usavam privada, tinha uma fossa negra debaixo, cimento, né, um chão cimentado, um buraco e uma fossa negra naquele lugar. Então, os colegas que foram para lá queriam ter o seu consultório. Onde é o meu consultório? Eles achavam que iam reproduzir esta prática do atendimento individual lá naquele lugar. Foi um drama. Por idealização e sonho da dona Emiliana, nós criamos o curso de psicologia. É incrível, na Univale eu tenho uma disciplina chamada Estudos Independentes Antônio Gramsci. Quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter uma certa experiência clínica, eu tive muito gosto em começar a transmitir aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava conhecendo. Para mim, o que é muito claro é que nós temos uma possibilidade na psicologia que é incomum nas profissões, de trabalhar coletivamente. Não é normal o tanto de coletivização que a gente consegue com certa facilidade na psicologia. Eu diria assim, mais ou menos na posição gramsciana. A gente tem que o tempo todo dizer, cara, vamos começar de novo. Então eu acho que nós, entre colegas, a gente tem que também poder ouvir um ao outro, reconhecer o que é do outro, né? E reconhecer o que é do outro nesse cuidado com o que é o ser humano, que é o fundamental, que eu acho que é o objetivo do qual nós todos psicólogos compartilhamos. Essas equipes multidisciplinares trazem os psicólogos para atuarem nas políticas públicas. Isso tem sido muito importante, nossos alunos têm encontrado campo de trabalho. E notem, políticas públicas não está no núcleo comum desta profissão, da formação dessa profissão. O futuro da psicologia organizacional do trabalho, sem dúvida que nós temos que considerar as intensas mudanças nas características do trabalho e da própria organização. Para onde vamos exatamente, não sabemos. O Gramsci nos ensina que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Então nós temos muita coisa para fazer. Em momentos como esse, se abre um mundo de coisas para fazer. Temos que ir à luta. Essa é a segunda edição catarinense. A primeira aconteceu em 2010, essa segunda versão catarinense, e a ideia é de que a gente possa reproduzir, né, esse grande debate nacional em âmbito estadual. E aí, pensando nas homenagens às entidades participantes do FEPSIC, que é o Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense, UFSC, né, Departamento de Psicologia e curso de Psicologia da UFSC, Conselho Regional de Psicologia, olhamos para os nomes de Santa Catarina, né, e que pessoas gostaríamos de homenagear nessa segunda edição. Então, são pessoas que realmente marcaram a minha história como profissional, como psicólogo, e é um prazer poder estar aqui com o Marcos da Roça. Quem não conheceu o Marcos na universidade, né? Acho que na nossa época, quem não conheceu o Marcos na universidade? Eu quero dizer que eu penso que a psicologia não é mais a mesma do século passado. Ela foi inovada, ela ampliou sua inserção social, seu reconhecimento na sociedade brasileira. E não é demais afirmar que Marcos Ferreira esteve por detrás de tudo isso. Eu vejo na mesa
A Tânia, que foi também minha professora e colega até hoje, a da Marilena Deschamps, foi uma honra ver alguém da primeira turma, da qual eu fiz parte também. Eu agradeço a vocês e me sinto parte dessa homenagem a vocês. Muito obrigado. Eu consigo ver não apenas os profissionais com todo o reconhecimento que vocês merecem, mas também as pessoas por trás de cada um de vocês. Isso me aquece o coração, me dá mais orgulho ainda de fazer parte dessa profissão. É com muito orgulho que a gente vê a psicologia brasileira, desse intercâmbio, né, latino-americano. Ouvi assim, o Marcão falando da saúde, e aí assim, fica muito claro, porque tu fala da saúde, a saúde vinculada às condições objetivas e subjetivas de vida, né? Ao sujeito, ao ouvir, ao compreender, ao cuidado não com a doença, mas com o sujeito. São todos marcos importantíssimos da história da psicologia, da psicanálise, marcaram mesmo. E o que fica para mim assim da psicologia é esse envolvimento político da psicologia. Assim, fico muito feliz de fazer parte de um conselho que fez parte da organização de um congresso que tem pessoas que têm esse tipo de contribuição a dar para a sociedade e para a psicologia. Né? O relato de vocês me deixa essa síntese muito clara, que temos um projeto para a psicologia que vai de uma clínica individual para a saúde pública, que vai na direção de uma psicologia elitista, para uma psicologia voltada para uma sociedade de direitos, né, para garantia de direitos, e que existe uma necessidade muito grande, né, existe um projeto ainda em curso, que é o compromisso social da psicologia, uma necessidade muito grande que o psicólogo se atente na política, na realidade, na sociedade, né, para poder estar fazendo essa conversa com os seus usuários. Do meu ponto de vista, o problema da psicologia brasileira é que ela não percebe que a sua história está voltada para o credenciamento social, para a definição de quem é sujeito válido no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar das organizações políticas da psicologia que tentavam fazer a psicologia se interessar por políticas públicas. Tive a felicidade de poder, na psicologia, participar de processos que impulsionavam um pouco nessa direção a nossa profissão. Por que a BVS surge? Ela surge porque a gente precisava de um meio de comunicação, ter essa maravilha que é a psicologia na universidade, que tem um monte de gente fazendo coisa legal, e essa outra maravilha, direi, maior maravilha, que tem no mundo da profissão. Porque quem inventa a profissão no Brasil hoje, Marcos, são os psicólogos. Não? Tive a sorte de ajudar a construir o FEM, participei das primeiras reuniões dele, da estruturação. Tive a felicidade de ajudar a organizar o LAPSE, que significava União Latino-Americana das Entidades de Psicologia, que significava a gente parar de só querer conversar com o primeiro mundo. A psicologia brasileira ela é muito pendurada no primeiro mundo. Tive a felicidade de participar do grupo que resolveu destacar que esta é uma profissão feminina. Dani, você não acredita. 89% de mulheres. Nós somos super femininos. Eu não sei se os rapazes presentes já perceberam isso, mas nós somos super femininos na nossa prática profissional, na compreensão do nosso fazer do ponto de vista acadêmico. Eu acho que a minha maior contribuição está na biblioteca virtual, que eu acho que ela é uma preciosidade, mas do ponto de vista da produção de texto, a coisa que eu escrevo muito para os outros assinarem, muito. Eu gosto muito do que eu escrevo sobre colonialismo cultural. Nas minhas viagens ao México, sempre eu era muito bem quisto para esse debate do colonialismo. No Brasil, ele não é muito querido, eu adoro. E eu queria dizer assim que pessoalmente estenderia esse espaço de homenagem a esses coleguinhas, né, que estão aí cavando nos cantos, inventando e que fazem a psicologia ser cada vez mais bonita, mais diversificada e mais atraente.
participei minha vida toda na formação de profissionais. Eu cheguei em Florianópolis em 78, no ano que foi fundado o curso de psicologia. Uma participação minha que eu considero importante, que me gratifica bastante lembrar, é a parte dos estágios do curso que precisava ser implantado enquanto campo de estágio da psicologia, porque não havia isso. Tenho certeza de que foram experiências muito ricas. Esse início do curso me é muito grato lembrar dele. Me sinto feliz de ter participado disso. Eu fui, início da década de 80, me dando conta de que havia muito mais o que fazer dentro das organizações. Eu comecei a minha graduação em psicologia em 1970, na Universidade de Brasília, num período bastante difícil da nossa história, um período de muita opressão, de 1970 até meados de 1974, foi quando eu terminei minha graduação. A minha história é marcada por uma escolha pouco comum entre os psicólogos. Eu fiz a escolha pela área de psicologia organizacional e do trabalho ainda na minha graduação, que o fenômeno trabalho sempre pareceu muito significativo na vida das pessoas, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista psicológico. Os fenômenos que ocorrem nessa intersecção são chamados então de fenômenos psicossociais. E rapidamente eu percebi que seria a base para uma atuação mais ampliada nas organizações. Um fato que marca essa época é a ausência, a quase ausência de uma literatura em português na área ou no Brasil. O que me fez acentuar ainda mais a preocupação por desenvolvimento de uma literatura própria para essa área. Isso foi até a década de 90, poucos profissionais voltados para essa área e que se encontravam nos congressos gerais de psicologia e também nos congressos de administração. Mas na década de 2000 já tínhamos os congressos no CBPOTS, que nos reunia e aí sim permitia que houvesse uma discussão mais centrada, com maior identidade de nossa área. O meu lugar clínico, ele não se diferencia disso. O meu lugar clínico é isso, né? É poder olhar o sujeito como sujeito. E, então, eu sou da primeira turma de psicologia da UFSC. A gente tinha uma preocupação, de novo, a questão do reconhecimento, né? Se o curso iria ser reconhecido ao final, né? Era uma profissão nova em Florianópolis, era uma atuação nova. Eu fiz um estágio muito longo. Naquele momento, havia um projeto da Secretaria da Saúde que criou um estágio multidisciplinar na Colônia Santana. Eu fui logo convidada para trabalhar lá no Hospital de Caridade, na Clínica Belvedere, que foi fundada pelo Dr. Leitão. Em paralelo a isso, eu logo comecei com um consultório, porque essa experiência dentro da Colônia Santana me instigou muito o gosto pela psicanálise, porque, né, uma jovem, né, diante daquele espaço que não era um espaço fácil, né, aquela ideia do louco, da doença mental, aquilo foi me abrindo perguntas e questões, e por aí eu fui me enveredando pela psicanálise.
e fui estudar psicanálise em Porto Alegre, porque aqui, né, a gente não tinha ainda possibilidades. Agora, atualmente, sou membro efetivo de uma instituição da Sigmund Freud em Porto Alegre. Esse espaço, então, me foi oferecido, se eu queria, né, porque já que eu sou integrante dessa instituição, se eu poderia estar aqui coordenando, né, a ampliação desse projeto para Santa Catarina. E isso, na verdade, tem me dado muita satisfação, porque eu pude começar a falar de psicanálise em outros locais. Eu fui fazer residência em medicina comunitária. Na verdade, essa é uma coisa que eu me orgulho. Eu ajudei a inventar a medicina comunitária. A minha trajetória tem muitas áreas de contato com a psicologia, muitas, mas a minha área é saúde coletiva, que é uma área rara na área da saúde. Sempre militei em política estudantil. Quando eu entro na faculdade, eu fiz faculdade de medicina em Pelotas. E a faculdade de medicina de Pelotas tem psi desde o começo, maciçamente. Eu tinha 12 horas semanais de psicologia, tinha 10 de anatomia. Eu não queria ser psicanalista e não queria negar a psicologia. E metade dos meus colegas são psiquiatras. 50% de uma turma, é impressionante isso. Né? Eu era médico na Barra da Lagoa e aí em 78 fiz concurso para a universidade e entrei com horário parcial, 20 horas na Barra da Lagoa e 20 horas na universidade. Eu levava meus alunos para lá. Em 78, então, eu vou para Florianópolis. Assumo a presidência do SERBS de Florianópolis. Viro professor da universidade essas 20 horas. Pela universidade, eu fiz uma trajetória, acabei sendo presidente do sindicato dos professores. A marcação política, para mim, estava sempre junto com a minha militância na área da saúde. Tive a sorte de, em 84, decidir fazer meu mestrado no Rio de Janeiro e fui fazer mestrado com o Sérgio Aroca. O Sérgio Aroca foi meu orientador. Eu acabei presidindo a primeira conferência estadual de saúde aqui em Santa Catarina, lá na universidade, em 1986. Em 90 eu fui presidente do sindicato dos professores da Universidade Federal, mas filiado à ANDES, que para mim é a ANDES ainda, tá? O Sindicato Nacional de Docentes de Ensino Superior. Eu me aposentei da Federal em 2011, estou de professor da Univale. É incrível, na Univale eu tenho uma disciplina chamada Estudos Independentes Antônio Gramsci. Temos um projeto de extensão aprovado para 2 anos de duração. O primeiro ano para formação histórico-política dos alunos e o segundo ano para trabalho com a comunidade para praticar a democracia participativa. Em relação à UFSC, eu me aposentei como professor e fui chamado ano retrasado para ser servidor voluntário. Eu fui chamado para assumir mais médicos, já que os médicos da UFSC não queriam. Também na Comissão da Verdade. Também na implantação das novas faculdades de Araranguá e de Curitibanos. E estou também de professor no Chapecó, fui chamado para ajudar a montar o doutorado em saúde coletiva lá. É uma situação confortável, vou 2 vezes por mês, passo um dia lá, dou uma aula 2 vezes por mês, participo de alguma banca eventual e estamos tentando que saia o doutorado lá. Vai ser super importante, porque a saúde coletiva na Universidade Federal encolheu. Então a gente precisa ter doutorados alternativos. Tá? Então a ideia é que a gente consiga construir esse doutorado. E o meu interesse na psicologia sempre foi pela psicologia social, essa relação de indivíduo e sociedade, sujeito e sociedade. Minha avó foi professora, várias tias foram professoras também, e eu sempre tive essa ligação, uma ligação muito boa com os meus professores e sempre pretendi ser professora. Aí fiz o curso de pedagogia, e no curso de pedagogia eu fiz licenciatura em psicologia e sociologia. Tendo feito essa licenciatura em psicologia, eu acabei me ligando ao curso a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a convite da dona Emiliana,
num departamento de psicologia, que não era departamento ainda, que oferecia as disciplinas de psicologia para todas as licenciaturas da universidade. Criamos o curso, eu fui a primeira coordenadora do curso, por 5 anos, esperei a primeira turma se formar. Nesse meio tempo eu fiz meu mestrado e mais tarde nós criamos o doutorado também. E depois de alguns anos nós acompanhamos a dona Emiliana nesse sonho de criar o curso de psicologia aqui, que não tinha nenhum no estado. E a minha vida foi sempre essa de magistério e ligada à universidade. Depois eu saí para fazer doutorado em Campinas. Nossos alunos de graduação, muitos deles fizeram um concurso para a universidade, hoje são nossos colegas, né? E após isso, os alunos de pós-graduação também, né? E desde então eu tenho trabalhado no departamento de psicologia como professora voluntária, né? Hoje em dia nós temos um Instituto de Estudos de Gênero que agloba todos os núcleos de gênero dos diferentes cursos, ali do CFH, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e também do Centro de Educação Socioeconômico, com o curso de Serviço Social, Centro da Saúde, né? Então, tem sido uma vida bastante trabalhosa e profícua também, nesse sentido, né, no magistério.